Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 22º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, verso 7. Essa lei existiu muito antes de ter sido dada por Deus a Israel no Monte Sinai. Se assim não fosse, não teria existido o pecado antes do Sinai, uma vez que o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Moisés a recebeu das mãos de Deus em 2 tábuas de pedra, isto capítulo 31, versículo 18, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. E foi a única lei colocada dentro da arca, Deuteronômio capítulo 10, versículo 5. Ela define a maneira de ser de Deus e representa a base do seu governo. Ela revela o Deus que nunca muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O dicionário define lei como a prescrição escrita que emana de uma autoridade, é transmitida a uma sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, a chama de lei da liberdade e também explica que ela não pode ser obedecida parcialmente. Ele também afirma que um dia todos irão comparecer diante do tribunal divino e serão julgados conforme essa lei. Diferente das leis dos homens, que são impostas para obrigarem os indivíduos a cumprir regras de convivência, a lei de Deus são 10 princípios para que os homens vivam felizes. A lei de Deus não tem o papel de salvar o pecador. Biblicamente, a salvação é pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nesse ponto, equivocam-se aqueles que guardam a lei para serem salvos e aqueles que desprezam a lei porque são salvos pela graça. Já ouvi muitos discursos contra a lei. O mais recente afirmava que depois da morte de Cristo, a lei tornou-se obsoleta. Isso é falsidade teológica. Primeiro, porque a lei nunca teve a função de salvar. Segundo, porque a graça não anula a lei. Romanos capítulo 7, versículo 7 a 12 e 6, versículo 15. Paulo chama a lei de santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, versículo 12. Sabemos que, no conceito bíblico, santo é algo separado por Deus para um fim proveitoso. O papel da lei é mostrar a condição do pecador, a semelhança do espelho, que não pode fazer o papel da água e do sabão. O espelho só mostra a sujidade das pessoas. Quem a remove é a água e o sabão. O trabalho da lei se resume em confrontar o pecador com a sua condição. Depois de cumprir o seu papel, a lei não faz mais nada. É a graça, mediante a fé, que faz o trabalho da água e do sabão. Devemos enxergar a lei como a verdade absoluta de Deus. Esse conceito é difícil de ser aceito em um mundo que nega a existência de qualquer absoluto e que relativiza todas as coisas. Eu sei que divulgar a lei de Deus como a verdade absoluta não é politicamente correto, mas a lei de Deus não tem nenhum compromisso com tudo que o mundo considera politicamente correto. A lei de Deus é livre e libertadora. Ela nos liberta da ignorância do pecado, quando denuncia nossos erros e torna evidente a nossa condição. Sem a lei de Deus, a vida em nosso planeta seria impossível. Há quem creia e até ensine que a lei foi anulada ou revogada lá na cruz. Jesus refuta essa ideia com veemência. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Na verdade, alguns cristãos
criaram uma birra contra o quarto mandamento e utilizam alguns discursos contraditórios para negar a importância da lei. Se qualquer um desses cristãos que afirma que a lei foi abolida na cruz forem confrontados sobre a vigência dos outros 9 mandamentos, todos responderão que os 9 continuam válidos até hoje. O complô deles é contra o quarto mandamento. Quando negam a vigência do quarto mandamento, estão de fato desprezando a autoridade de Deus. E por falar em negar a autoridade de Deus, quem tomou a iniciativa de substituir o quarto mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, por outro que requer a observância do 1º dia da semana, foi Roma política, na época do imperador Constantino. Qualquer pessoa ou religião que reconhece a substituição do sábado bíblico pelo domingo romano está de fato se opondo à autoridade de Deus e negando sua fé. Se Tiago diz que seremos julgados pela lei dos 10 mandamentos, convém considerar a importância de toda a lei. Do contrário, correremos o risco de comparecer perante o tribunal divino e ser achado em falta. Se Deus diz, eu, o Senhor, não mudo, como poderemos aceitar a mudança de sua lei? Davi discursa em favor da lei de Deus com muitas frases. Primeiro, a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142. Segundo, amo os teus mandamentos mais que o ouro refinado. Salmo 119, verso 127. Terceiro, os teus mandamentos são meu prazer. Salmo 119, 24. Quarto, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, verso 97. Oremos hoje ao Senhor para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e nos ajude a sempre amar a lei de Deus. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 23º dia e o tema do dia, o Espírito Santo e o alto clamor. Eu te espero amanhã. Não falte!